abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo número 4, versículo 16. Ontem nós paramos no versículo 15 e hoje nós vamos dar continuidade a partir dele. A graça do Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Nessa parte aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação, essa parte final do capítulo 4 de 2 Coríntios. O apóstolo Paulo está explicando para aqueles irmãos o que é ser cristão e a diferença entre o cristianismo que o apóstolo Paulo pregava e o cristianismo que os falsos mestres propunham. E os problemas enfrentados em Coríntios, há quase 2000 anos atrás, há 1900 anos atrás, são problemas enfrentados na igreja até hoje. O inimigo é o mesmo, a nossa carne continua a mesma, do ser humano, o mundo continua o mesmo. E, portanto, essa carta ela se faz tão atual quanto nos dias de Paulo. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 16, é onde eu quero tomar como partida já a nossa exposição, pois eu pretendo com os irmãos passear por outros trechos da Bíblia. Ele diz: por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Perceba, aqui no versículo 16, o apóstolo Paulo, ele está não somente concluindo aquilo que ele já havia falado. Por que ele não desanimava? Porque ele acreditava na ressurreição. Ele acreditava que, a partir do momento, como nós veremos mais adiante, essa parte aqui, que vai do versículo 16, ela está conectada até o capítulo 5, versículo 10. Nós sabemos que os organizadores, quando fizeram a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, com o intuito muitas vezes de nos ajudar, eles não foram inspirados. A inspiração das Escrituras está associada às palavras que nela contém, não às divisões de subtítulos, né? Então, aqui é conectada até o versículo 10 do capítulo 5, onde justamente Paulo está falando que nós estamos aqui na terra, mas aqui na terra o cristão está em um ambiente adverso, é como um peixe fora d'água. E nós agora que fomos regenerados em Cristo Jesus, estamos cada vez mais ansiando estar no céu com o nosso Salvador. Paulo de maneira nenhuma está fazendo qualquer tipo de apologia ao suicídio, à morte, mas Paulo está querendo mostrar ao cristão que a nossa verdadeira, o que nós devemos buscar neste mundo é justamente transitar no ambiente espiritual. Mais adiante o apóstolo Paulo vai dizer, como nós vamos ver, que nós devemos nos atentar às coisas que são invisíveis. Então hoje pela manhã, várias coisas invisíveis aconteceram ao seu redor e você não percebeu. Eu vou te perguntar hoje, como está o seu coração? Como está a sua mente? Como está o seu relacionamento com Cristo? Como está a sua diligência em relação à missão que você recebeu do Senhor? Essas coisas muitas vezes são invisíveis. Principalmente, irmãos, o fruto do Espírito está crescendo no nosso ser interior. Onde está a evidência de que de fato fomos regenerados e somos, portanto, recriados para a glória? Qual é a evidência disso? O amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a fé e o domínio próprio. Onde é que a gente está vendo isso? Então o apóstolo Paulo diz: nós não desanimamos.
Porque nós vivemos em um ambiente, nós que somos cristãos, vivemos em um ambiente onde o mundo espiritual para nós é real, aonde nós tentamos muito mais para as coisas que são espirituais. Nós damos muito mais valor às coisas que são espirituais. E eu gostaria de mostrar isso para você por meio da vida de Paulo. Eu queria que vocês me acompanhassem hoje pela manhã, numa viagem pela vida desse homem no livro de Atos. Por que esse homem fala desse jeito? E o que muitas vezes nos distancia do cristianismo dele? Porque assim, a gente tem que, eu sempre vou repetir isso, né? Nós temos uma maneira de pensar onde muitas vezes parece que existe um cristianismo de primeira linha, um cristianismo de segunda linha, um cristianismo de terceira linha. Então a gente, não, fulano é cristão, é um cristão assim de primeira divisão. Não, fulano já é um cristão rebaixado, ele já está na segunda divisão, mas ele é cristão. Segundo a Bíblia não existe isso, irmão. Segundo a Bíblia, só existem duas divisões, que é verdadeiro e falso. Então aqui, se Paulo é um cristão verdadeiro, e nós sabemos que ele é, ele já nos disse que deveríamos ser imitadores dele naquilo que ele imita a Cristo. O que está acontecendo com a gente que o nosso cristianismo está tão distante daqueles nossos irmãos que morreram martirizados no Coliseu Romano e debaixo de tantas outras perseguições? Então aqui eu gostaria de mexer um pouco com a mente de vocês nessa manhã, mostrando para vocês como de fato um cristão genuíno vive. E eu gostaria de abrir no livro de Atos. Se vocês quiserem me acompanhar no livro de Atos, por algumas passagens aqui. Primeira passagem com você é o capítulo 9. Todo cristão verdadeiro, ele tem que se lembrar do momento onde tudo mudou, do momento da sua conversão. E muitas vezes a gente se converteu já sendo evangélico, no meu caso. Eu tive 2 anos em uma igreja que se pregava o falso evangelho, esse evangelho da prosperidade, esse evangelho, né, do triunfalismo. E eu me converti dentro da igreja. Eu achava que eu era evangélico, mas eu não era evangélico. Aí eu conheci o verdadeiro evangelho, que tem uma diferença muito grande em relação ao evangelho que se prega hoje. Eu então conheci a Cristo e tive o meu caminho transformado e mudado. Algumas pessoas podem vir do mundo, né? Então no mundo estão vivendo uma vida associada, né, aos valores seculares, e de repente eles são evangelizados e vêm para Cristo. Isso também pode acontecer. Mas em algum momento da sua vida deve ser transformada. Teve algum momento da sua vida que tudo mudou, senão você continua indo para o inferno. Me perdoe a sinceridade. Efésios diz de maneira muito direta que ninguém nasceu indo para o céu. Todos nós nascemos em delitos e pecados, independentemente da nossa carapuça exterior. Você pode ter até uma mortalha de anjo, né? Você pode ter uma fantasia de anjo, mas todos nós nascemos inimigos de Deus. Está escrito lá em Romanos capítulo 3, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. O que Paulo quer dizer com aquilo? Todo mundo nasce em pecado. Se a graça não nos alcançar e mudar a nossa direção, nós vamos morrer em pecado e nós estaremos em uma condenação eterna que está predita na Bíblia. Então teve um momento em que tudo mudou na vida desse homem. Ele se achava religioso e ele achava que os cristãos é que eram blasfemos. A ponto, ele tinha tanta raiva dos cristãos verdadeiros que ele os perseguia. Ele, quando tinha que matar algum cristão, ele dava o seu voto para que o matasse. Um exemplo disso, a morte de Estevão, que Paulo estava presente.
segurando a capa daqueles que o apedrejavam. Então olha como começa o capítulo 9. Enquanto Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Esse era Paulo. É o mesmo apóstolo que está escrevendo a carta para a gente, irmão. Olha de onde ele veio. Ele não era uma pessoa que odiava o Evangelho. Ele era uma pessoa que odiava o Evangelho e os evangélicos. Ele respirava ameaças. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Olha como muda. A vida de Saulo mudou, não porque ele estava buscando a Cristo, mas porque Cristo o encontrou. O perdido da história somos nós, os perdidos, não Jesus. Então tem gente que diz: eu encontrei Jesus. Você encontrou Jesus, mas Jesus não estava perdido. Jesus me encontrou tal dia. Foi lá, me buscou, me salvou, me regenerou, me lavou, tem me dado uma viva esperança. O linguajar da gente, irmãos, tem que ser um linguajar cristocêntrico, que glorifique a Cristo e que cada vez mais nos conduza a uma posição de humilhação e humildade, que é onde nós devemos estar. Então aqui ele está mostrando isso. Houve uma mudança. Aquele que perseguia os cristãos foi encontrado por Cristo, e agora ele mesmo havia se tornado um cristão. Olha o que acontece. Versículo 17 desse mesmo capítulo 9. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, você percebeu? Irmão Saulo, já era irmão. Aqui, irmão, é um interstício de 3 dias. No intervalo de 3 dias, aquele homem que tinha ido para Damasco está crente, agora é irmão. Pai do Senhor, varão. Olha, ele não dava mais Shalom Adonai, ele dava Pai do Senhor, varão. Esse Deus é todo poderoso, viu? Irmão Saulo, Deus apareceu no caminho por onde você vinha e enviou-me para que você volte a ver e seja cheio. E seja cheio do Espírito Santo. Não é? E seja pela metade do Espírito Santo. E receba um pouquinho do Espírito Santo. Não, Saulo, ele vai te encher do Espírito Santo. É isso que Deus tem que fazer. É isso que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida hoje aqui. Para a gente sair, irmãos, pulando, gritando para o mundo as verdades que nós cremos, se é que cremos. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha que coisa! Aquele que perseguia o Evangelho agora está pregando o Evangelho. Vem cá, rapaz, imagina uma pessoa que encontrou o Saulo antes. Aí esse camarada está lá em Damasco e vê Saulo no meio da praça de Damasco. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quem é Jesus? Vem cá, Saulo, foi o que aconteceu, Saulo? Você estava perseguindo os crentes, o que foi dele? Houve uma transformação radical na vida desse homem. E aí eu quero perguntar: aconteceu isso na sua vida? Porque se não aconteceu isso na sua vida, tem que acontecer. Tem que acontecer uma transformação radical. Radical, irmãos, não é aquele que anda com calça rasgada. Radical não é aquele que bota um piercing ou faz uma tatuagem. Radical é aquele que não tem medo da morte, porque já passou da morte para a vida em Cristo Jesus. Isso é ser radical.
Saulo agora pregava o Evangelho. Linda. Lucas ainda vai descrever algumas coisas que o apóstolo Pedro fez, mas a partir do capítulo 12 até o final do Evangelho, até o final de Atos, o foco do Paulo, como Deus usou esse homem que era perseguidor da igreja e que agora havia se tornado um apóstolo, o único apóstolo que Deus tinha dado com Jesus encarnado. Ele foi encontrado por Jesus ressurreto, glorificado já. Jesus que já havia assunto aos céus. Segundo a tradição cristã, depois passou muito tempo perseguindo os cristãos, até que Cristo mudou completamente a vida dele. E agora ele está aqui pregando o Evangelho. Olha o que diz o capítulo 13 do livro de Atos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. A ideia aqui é: havia pregadores. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha ele aqui. Crente anda com quem? Crente anda com quem? Quem é a nossa família? São aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. E aí, irmão, quem está de jejum aqui? Não pode falar. Mas eu quero dizer que o jejum faz parte da vida do cristão. Me perdoe. Não estou aqui para você fazer o jejum farisaico, porque a gente sabe que isso não funciona. Mas o próprio Jesus, quando foi questionado sobre esse assunto: ó Jesus, os seus discípulos não jejuam, mas os discípulos de João e os discípulos, sabe, os fariseus jejuam. Jesus disse que eles não jejuam agora, porque não é época, mas chegará um tempo em que eles jejuarão. Eles estão jejuando aqui. Jejum, né, irmãos, não é ausência de alimento, é fome de Deus. É quando a sua necessidade espiritual, ela subjuga a sua necessidade material. E você tem tanta fome de Deus que você se abstém de alimento. Por isso que o jejum, ele sempre vem conectado ao coração. Você jejua não para ficar sem comer. Você jejua para alimentar a sua alma. Aquele tempo onde você estaria alimentando o seu corpo, você está alimentando o seu espírito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vi cristão que jejuava e disse: ó, eu vou jejuar. Aí acordava 11h59. E aí aqueles 59 segundos, que de 11h59 até meio-dia é uma luta. Luta, jejuando. Aí meio-dia, vou entregar o jejum. Você vai entregar o jejum aqui? Entrega jejum, é isso agora? Não, irmão, jejum é algo entre você e Deus. Mas eu quero te dizer, se você é cristão, isso tem que existir. Se você ainda não está nessa fome de Deus, que o alimento fica em segundo plano, peça que Deus coloque isso na sua vida, porque isso é muito importante na vida de um cristão, para o crescimento espiritual dele. Então, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo. Perceba, quem é que vem primeiro? Barnabé. O líder da primeira missão não é Saulo, é Barnabé. Separem Barnabé e Saulo, a obra que tem o chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eles estavam jejuando e aí continuaram jejuando e orando. Parece vocês. A gente está querendo evangelizar. O irmão Marcelo veio ali com a blusa que me deu uma vontade de subir em cima do carro hoje e pregar, meu filho. Só que o carro não é nem meu, é emprestado. Se eu subir, vou amassar o teto, porque eu estou pesado. A gente vai pregar o Evangelho em Salvador inteira.
Mas antes disso, a gente tem que aprender a jejuar e orar. Porque como nós vamos contagiar as pessoas com o Evangelho se nós não estamos contagiados com ele? Alguém pode contagiar outra pessoa de coronavírus se não tiver o vírus? Pode? Não pode. É como, por exemplo, eu uso a máscara para me sinalizar os irmãos, a minha máscara está aqui, eu uso ela, tiro ela para pregar. Mas eu já não contagio mais, porque eu já peguei. Então, a discussão é, quanto tempo dura essa imunidade? Mas eu fiz o teste, aquele teste de IgG, é tanto G, é tanto I, que eu não sei, mas eu fiz esse teste, que diz que eu não tenho mais o vírus no meu sangue, e já tenho os anticorpos que me protegem se eu tiver contato com outra pessoa que possa estar infectada. Né? Eu já tenho essas duas notícias, fiz esses 2 exames. Então, mas como eu posso contagiar uma pessoa se eu não estou contagiado? Como eu posso falar para uma pessoa, vamos para Cristo, vamos morar no céu, se eu mesmo quero viver eternamente aqui na terra igual a Highlander? É como determinadas pessoas falavam de alguns crentes. Todo cristão quer morar no céu, mas ninguém quer morrer. É ou não é? Ah, irmãos! Sabe, eu acho lindo, achei lindo quando José pregou. E acredito nisso. E quero que cada vez mais a gente divida isso. Quando perguntarem onde você mora, diga, eu moro em Apocalipse 21. É mesmo? E aí? Tá pronto? Vamos ali, dar uma volta na Síria, na Líbia, no Irã, no Iraque, na Coreia do Norte. Vamos lá? Não, varão, Deus não me chamou para essa obra. Deus me chamou para ficar sentado aqui ouvindo, que já é uma luta. Então aqui, irmãos, Deus separou. Por isso que você vai ver muitas cartas que o apóstolo Paulo escreve, entre elas essa mesma que a gente está estudando 2 Coríntios 4. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Mas ele faz a missão. Como é que ele começa a ser missionário? Quando o próprio Espírito Santo diz, é agora, Saulo. A gente sabe quanto tempo foi. Ele estava lá, junto com a igreja, orando, pregando, ensinando. E aí o Espírito Santo disse, é agora. Pega aí Barnabé e Saulo, vocês vão pregar o Evangelho. A conta está chegando, irmão. E quando a conta chegar, José já está bom de saúde, já está cheio de tempo, né? Já ganhou até um peso para poder gastar energia. Esse peso que ele ganhou foi para poder gastar mais energia. E a gente está aí, vamos pregar esse Evangelho. Mas antes a gente tem que pedir que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Você tem que contagiar as pessoas com aquilo que você crê. Se você crê de verdade. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. E dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Esse João aqui é João Marcos, viu? Não é o apóstolo João, não. João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Quando a gente começar a pregar o verdadeiro Evangelho, chegar lá em Vista Alegre e subir para lá para o que vai aparecer de falso profeta. Ah, Evangelho, vocês estão louvando, como é? Ah, eu também quero participar dessa obra. Varão, vamos orar. Bar Jesus apareceu. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Qualquer coisa parecida com o mundo de hoje, hein? Onde vários pastores são assessores de deputados e vereadores, porque as igrejas se tornaram em currais eleitorais, para nossa tristeza e vergonha.
O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo. Porque queria ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa. Além de chegar lá em Vista Alegre, você acha que não, mas vai ter gente que vai querer ouvir a palavra de Deus. Tem doido para tudo. Mas Elimas o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Então Saulo, também chamado de Paulo, Paulo aqui, não é que ele mudou o nome, não. Aqui às vezes as pessoas dizem, houve uma mudança no nome de Paulo, como houve uma mudança no nome de Pedro. Não houve não. Saulo era o nome dele em hebraico, e Paulo era a versão do nome dele em grego. Mas como ele pregava mais aos gentios do que aos judeus, então ele começou a falar, a se apresentar mais como Paulo. Mas era o mesmo nome, né? Só que idiomas diferentes. É totalmente diferente do caso do apóstolo Pedro, que o nome dele era Simão. E o Senhor Jesus coloca o nome dele de Pedro. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Cheio! Ele estava o quê, irmão? Ele estava o quê? Cheio de quê? Da carne? Ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. A gente quer evangelizar, não quer? A gente quer fazer a diferença. Porque é isso que o Espírito Santo coloca em nós. Essa vontade de ser luz, de ser sal. Mas é necessário antes ser cheio do Espírito Santo. Não tente fazer a obra de Deus sem estar cheio do Espírito Santo. O mundo espiritual não é brincadeira. Cuidado. Olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, filho do diabo. Por que filho do diabo? Porque o mundo se divide entre esses dois grupos. Os filhos de Deus, um pequeno grupo, e aqueles que são filhos do diabo, o maior grupo. Onde é que está isso na Bíblia, irmãos? O próprio Jesus diz isso para os fariseus, e João fala isso de maneira literal. Sabemos que o mundo inteiro pertence ao maligno, mas nós somos de Deus. 1 João 5,18. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa, escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Olha como inicia-se o ministério do apóstolo Paulo, já com oposição. Mas o apóstolo Paulo não retrocede diante da oposição. O apóstolo Paulo acreditava com todas as suas forças que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É assim que você acredita? Se você acredita dessa forma, então você não vai ter medo e nem desespero do Covid, da pandemia, das repercussões econômicas disso. Você vai crer no Senhor e você vai continuar crendo que aquele mesmo que te chamou das trevas para a luz te manterá em segurança até a sua entrada na cidade celestial. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para deixar as coisas pela metade. Quando Ele inicia algo, Ele vai até o fim. Tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. Então é assim que nós cremos. Se chegar a nossa hora, o Senhor nos levará para casa. Se não chegar a nossa hora, o Senhor nos manterá em segurança. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu, inclusive, na sua última carta. Pouco antes do seu martírio. Ele continuará me livrando do maligno, porque o maligno não quer matar você, ele quer matar a sua fé, a sua adoração. Ele quer roubar de você a verdade e te encher de mentira. Ele quer tirar de você como se ele pudesse. Ele não pode, mas ele quer tentar esfriar. Ele quer tirar o Espírito Santo de você e colocar os valores do mundo em você. Nós precisamos estar extremamente diligentes e preparados para os ataques constantes que virão.
Agora o apóstolo Paulo continua sua viagem. E ele agora chega a uma cidade chamada Listra. Eu estou pulando aqui, irmãos. Versículo 8 do capítulo de número 14. Ele chega em Listra. Havia um homem paralítico, dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Irmãos, Paulo estava falando. O que Paulo falava? Me diga aí. Paulo falava do tempo, do time de futebol dele. Paulo falava de política. Paulo falava de Jesus e este crucificado, morrendo pelos nossos pecados. Paulo não perdia tempo. Então aquele não estava ouvindo o evangelho que Paulo pregava. E ele creu. Versículo 9. Ele ouvia Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Quem mostrou isso? O Espírito Santo que enchia Paulo. E disse em alta voz: levante-se e fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Olha que coisa. Pastor, o senhor acredita que isso pode acontecer nos dias de hoje? Eu acredito. Você não acredita, não é? Mas eu quero que você entenda que isso daqui, irmãos, é uma exceção, não é a regra. A gente não vai chegar amanhã e trazer 50 pessoas aqui andando de cadeira de roda ou de muleta e dizer: vamos curar todo mundo. Como existia o Ministério dos Estados Unidos que eram baseados nisso. Aqui no Brasil nós temos um homem que anda nessa direção, que é aquele Valdomiro Santiago. Parece que Jesus, a única obrigação de Jesus é curar os enfermos. Não, irmãos. A enfermidade que Jesus veio curar é outra. A enfermidade da alma. Até porque se você cura uma enfermidade física, outras virão. Porque o corpo, esse corpo exterior, como a gente vai ver lá em 2 Coríntios, ele vai se corromper. Ele está se deteriorando. E as nossas forças físicas estão se esvaindo. Isso é natural. E nós vamos ser revestidos com um novo corpo. Então é importante que a gente entenda, o foco não é a cura, o milagre, mas isso pode acontecer. E a gente vai orar pelas necessidades dos nossos irmãos, das pessoas que se apresentam diante de nós. Tem algum enfermo? Traga diante os presbíteros da igreja e eles orarão por aquele enfermo. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos juntar com pessoas que se dizem reformadas, que se dizem defender uma das máximas da reforma protestante, que é o solo da Escritura, e que negam os milagres. São chamados cessacionistas. Como se Deus não operasse mais milagres hoje por meio da sua igreja. Ele continua operando sim. Você crê ou não. Não como os falsos mestres fazem, mas desse jeito aqui. Quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E olha o problema que isso vai gerar. Fazer milagre nunca vai gerar coisa boa para aquele que foi o instrumento de Deus. Normalmente vai acarretar perseguição. Porque o milagre ele é sempre usado como uma porta ou uma confirmação para aquilo que pregamos. O importante é o Evangelho. Então aqui, ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Tinha muito pastor que amava ouvir isso, né? É verdade, Deus me usa de forma tremenda. Me adorem, aleluia. Mas Paulo não era assim. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, entenda apóstolos aqui não no sentido apostólico, mas no sentido de missionários. A ideia apóstolos no original significa enviados, missionários.
rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem das coisas vãs e voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva, céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir a multidão que lhe oferecesse sacrifício. Então alguns judeus chegaram de Antioquia, estava lá os ímpios, os incrédulos, os pagãos, e eles estão tentando convencer, evangelizar os pagãos, que eles não são Deus, mas são mensageiros de Deus, do Deus verdadeiro, Cristo Jesus. Então alguns judeus chegaram de Antioquia, os falsos mestres, os opositores do Evangelho, os principais opositores do Evangelho são os falsos mestres, os falsos crentes. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo da multidão. Apedrejaram Paulo. É aqui que ele apedrejaram. Mas apedrejaram Paulo porque ele havia sido instrumento de Deus para que uma cura acontecesse milagrosa. Olha o que essa cura gerou em Paulo. Lá no capítulo 16, o apóstolo Paulo vai expulsar o demônio de uma escrava que dava lucros, adivinhando o futuro para os seus senhores. O que foi que isso gerou para Paulo? Açoite. Servo de Deus não recebe dinheiro quando faz milagre ou quando ora e alguém é liberto. Não, meu filho, olha, o negócio acontece, pena, viu? Isso é ser um servo de Deus. Por isso que Paulo está dizendo: não desanimamos. Apesar de tudo isso, a gente se sente privilegiado por estar do lado certo, por ter sido arregimentado pelo exército vencedor. Nós somos soldados cujo general é Cristo. Tem uma música, inclusive, que diz, né? Marchamos para a batalha, né? Tem uma música, né? Então aqui, ele está dizendo, mostrando o que aconteceu. Ele foi apedrejado. Mas quando os discípulos, versículo 19 ainda, apedrejaram a Paulo. Irmãos, apedrejamento era uma pena de quê? De morte. Existiam algumas penas de morte naquela época, dependendo do costume da região, né? Apedrejamento era uma delas, crucificação era uma pena de morte romana, né? Decapitação também, que se você fosse romano, você tinha o direito de ter uma morte rápida e indolor, que era o caso da decapitação. E o apóstolo Paulo aqui, eles tentaram matar Paulo, apedrejando. Mas provavelmente, irmãos, o apóstolo Paulo tomou uma pedrada mais forte na cabeça e teve uma espécie de convulsão e desmaiou. E o pessoal pensou que ele tinha morrido. Porque aqui não está falando que Paulo morreu e Cristo ressuscitou. Podia até ter acontecido. Se acontecesse isso, ia ser. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais que isso. Mas algo que tudo indica que não foi o que aconteceu. Eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse. Eles pensaram que ele estava morto. Como eu disse a vocês, ele tomou uma pedrada, desmaiou. E o povo disse: a gente matou esse miserável, fica falando mal dos nossos deuses, Zeus, fiéis. Esse camarada não entende nada. Não usa nem terno e gravata, vem querer pregar o evangelho para mim. Ainda mais com esse negócio de Kombi. Se ainda fosse um show, pirotecnia. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Olha que coisa linda. Quando quem se ajuntou? Os discípulos, os irmãos. É impressionante, quando a gente está junto, a gente se sente tão mais forte, né? Não sei se vocês é assim. Às vezes eu estou lá no alto das pombas, assim, meio sozinho. Quando eu vejo um irmão ou outro, eu já fico cheio de coragem. Já não vem ninguém não, eu estou aqui, estou com o meu pessoal. E se chegar aqui então, meu filho, aí pronto, aí eu prego para qualquer um. Porque nós fomos recriados em Cristo para estarmos juntos. Você percebeu porque o diabo tem investido tanto nessa ideia de igreja virtual? Para tirar um dos maiores presentes que Deus
Deus nos deu, que é a comunhão. É verdade. Comunhão. Estamos no mesmo lugar. É isso que o diabo tem tirado de muitos e convencido essas pessoas que isso é algo de menos valor, de menor valor. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, como hoje nós estamos aqui juntos, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Paulo, você quase foi morto, Paulo. Vamos dar um tempo aí. Paulo, 2 altos. Paulo, vamos tirar umas férias. Vamos repensar aí. Porque assim, se você quase foi morto, Paulo, significa que Deus não está muito feliz com o que você está pregando. Normalmente é assim que as pessoas pensam. Eu abri um centro de recuperação, eu abri uma igreja e em menos de um mês, já tem 300 pessoas, já tem dinheiro para isso e aquilo, está tudo indo bem. Como Deus tem abençoado. Será que é Deus? Porque a Bíblia diz que todo mundo na vida do cristão tem que ter oposição e luta. Se o diabo está facilitando a sua vida, meu filho, é porque a Deus você não está agradando. Nós cristãos somos constantemente pressionados de todos os lados. Quem foi que disse isso? Jesus. Eu chamei vocês para entrarem por uma porta estreita, e depois dessa porta estreita virá um caminho ainda mais estreito, porque a ideia ali é porta estreita e caminho apertado. A palavra que Paulo usa é uma palavra que no grego significa pressionado de todos os lados. A porta é estreita, ela é pequena, mas o caminho é pressão pura. Você se sente empurrado de todos os lados. Então, esse evangelho triunfalista, onde eu uso o nome de Jesus e consigo o que eu quero, não vem de Cristo. Ele não ensinou isso. O triunfo que Cristo propõe a nós é outro. É independentemente dessas oposições, lutas e perseguições, nós não desanimamos. Continuamos firmes e inabaláveis na fé. Lá em Judas, pequena carta que está antes de Apocalipse, é dito: eu escrevi vocês para que vocês batalhem diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos céus. É essa fé que não permite que a gente desanime, mesmo diante dos maiores obstáculos. Agora Paulo vai enfrentar problemas internos. Por quê? Porque Paulo estava pregando o evangelho aos gentios como o próprio Cristo havia mandado. Mas os cristãos lá de Jerusalém começaram a ficar incomodados, porque tinha alguns fariseus no bolo que queriam que as pessoas fossem circuncidadas, ou seja, se transformassem em judeus para depois virarem cristãos. O dedinho, de jeito nenhum. Satanás, ele vai atacar sempre de 2 formas. Ele vai atacar de fora para dentro, e ele vai tentar desestabilizar a igreja de dentro para fora. Ele tenta atacar a igreja. Ele tenta de todas as formas atacar seus dardos inflamados, mas ele também coloca pessoas que não são crentes no nosso meio para tentar desestabilizar a igreja. Temos que estar preparados para esses 2 tipos de oposição, interna e externa. E o apóstolo Paulo continua: nada podia parar esse homem. Por quê? Porque o Espírito que habitava nele é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é imparável. Quando o Espírito Santo toma a vida de alguém, a vida daquele alguém não para mais. E quanto mais usado o instrumento, mais apto para ser usado ele se torna. Vai perguntar ao açougueiro se ele prefere uma faca nova ou a faca que ele já usa há 20 anos.
Qual é que você acha que ele que ele se sente mais preparado para fazer os cortes? 20 anos. Com certeza. Porque ele está afiada do jeito certo. Ele sabe como usar, como pegar, ele sabe o peso. A mão dele já sente aquilo. Assim é um cristão que tem sido usado na obra de Deus e ele vai ser usado mais ainda. Mas o que nós temos visto são pessoas que não estão disponíveis para Deus. Imagine, ele não está disponível. Agora eu vou dizer para você, você já imaginou se Bill Gates quisesse marcar uma reunião com você? Você desmarcava tudo. Você, rapaz, se Bill Gates quer marcar uma reunião comigo, eu acho que o negócio está bom pro meu lado. De repente ele quer que eu seja, né, representante da marca dele aqui no Brasil. Ah, mas eu tinha até trabalho nesse dia, mas já vou desmarcar. Pô, eu não vou, é Bill Gates está me chamando. Aí Deus que criou o céu e a terra diz, eu tenho algo para você fazer. Pô Deus, mas aí não vai dar, né? Pô, vai como é, tudo corre. Você está no quê, meu filho? Então cuidado com essa correria, porque não é para o céu que ela está lhe levando, não. O apóstolo continua. Versículo 16. Capítulo 16. Como Deus acrescenta pessoas, obreiros. A única forma de termos mais obreiros na igreja é o próprio Deus enviando. Nós não temos a capacidade de criar obreiros. Seminários não criam obreiros. Não existe curso de obreiro aprovado, como tinha um pastor que pregava e que até apagou da internet esse curso, né? Que foi uma das poucas coisas bíblicas que ele fez. Curso do obreiro aprovado, não existe isso. A Bíblia diz de maneira muito clara: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. O que é que a gente faz? Ora para que o dono da seara envie ceifeiros. E ele vai enviar um aqui. E esse camarada aqui é ceifeiro daquele mesmo que trabalha, que vale por 10, né? É como a gente teve dificuldade lá na igreja do Alto das Pombas, porque o Monquinho ficou doente, né? Ele teve que ficar de quarentena durante mais de 14 dias. E aí, para fazer o que um quilo faz, precisava de 10 pessoas. Pega cafezinho, arruma isso, limpa, faz aquilo, rapaz. Agora que a gente vê, rapaz. E aí ele toca o carrão, já volta para a portaria. Olha, faz oração. Glória a Deus. Olha como surgem essas coisas, como os obreiros aparecem. Versículo 1 do capítulo 16. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado o quê? Timóteo, que vai receber 2 cartas. Filho na fé de Paulo. Esse é o momento em que Paulo conhece seu filho na fé. Que uma amizade indestrutível é feita. Tão bonito a gente ver isso aqui registrado, irmão. Eu me emociono. Chegou a Derbe e depois a Listra. Vocês se lembram de Derbe e Listra, irmão? Lembram ou não? Foi o lugar que Paulo foi o quê? Apedrejado. Você voltaria de novo? Você pisava de novo no lugar que me botaram para correr e que tentaram me matar? Você voltava de novo, irmão? Paulo voltou. Rapaz, você não é doido. Tentaram matar ele aqui, ele está voltando para cá. Tá voltando. Deus mandou e voltou. Esse evangelho, né? É que às vezes a gente lê, eu tenho certeza que alguns irmãos já leram Atos talvez 10 vezes e nunca perceberam esse detalhe. Que a gente não tem que só ler, a gente tem que estudar. Listra e Derbe, é aquela cidade lá que foi curado, paralítico, Paulo foi apedrejado, o pessoal pensou que ele tinha morrido. Chegou a Derbe a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Na primeira viagem, Paulo não conheceu ele direito. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego.
Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Olha que coisa. E aí, qual é o seu testemunho na igreja? Tem gente que, fulano congrega aqui, nunca vi. É mesmo, fulano está congregando aqui ainda? Mas é dos 3 meses que não pisa na igreja. Timóteo não era assim não, meu filho. Timóteo era da pegada. Timóteo é, rapaz, não vai mesmo, não, é Timóteo, viu? Timóteo é crente. Os irmãos davam testemunho. Paulo querendo levá-lo na viagem, circuncidou. Por que Paulo fez isso? Porque Timóteo vivia como judeu. A mãe dele era que criou ele. Quem tinha influência na vida espiritual de Timóteo era a mãe e a avó. A gente vê isso em outras cartas. Então Paulo circuncida ele. Já diferentemente de outros, Paulo não circuncidava. Por quê? Porque para que ele acompanhasse Paulo na viagem missionária. Porque se ele não fosse circuncidado, quando Paulo fosse pregar numa sinagoga, por exemplo, ele não poderia entrar. Você lembra do que Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 9? Para os judeus eu preguei como se judeu fosse. A gente não desrespeita os costumes de alguém, de ninguém. Como por exemplo, eu prego de blusa polo e calça jeans. Mas se alguém me chamar para pregar num lugar e disser que tem que botar um terno, por exemplo, eu não vou deixar de pregar por causa disso. Se o Espírito Santo me mandou pregar naquele lugar e as pessoas querem que eu use um terno, eu uso, não tem problema nenhum. Isso não vai diminuir a minha fé e nem vai de alguma forma contra a minha consciência. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O foco é Cristo. O foco é apresentar a Cristo. Alguns crerão e outros não, mas a gente vai fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Pegue esse versículo, copie ele, bote na sua geladeira. Pastor, não tenho geladeira em casa, bote na sua porta. Pastor, não tenho porta em casa. Então, meu filho, bote na sua testa. Então escreva na sua mão. Faça de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Você é crente. Esse versículo tem que ressoar no seu coração todos os dias. Você tem que acordar de manhã. Eu vou glorificar a Deus. De que forma? Fazendo Cristo conhecido. E aqui o apóstolo Paulo então pega Timóteo e o leva nas cidades por onde passavam, transmitia as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Como é que as igrejas vão ser fortalecidas na fé? Por meio da pregação da verdade, não por meio de um evangelho diluído, um evangelho adocicado, aonde o homem aparece no centro. Um evangelho que não custa nada, irmãos. É um evangelho que não serve para nada. E esse é o evangelho que tem sido apresentado hoje por muitos, como se Cristo fosse uma espécie de garçom, ou gênio da lâmpada, que traz os nossos desejos na nossa mão. Não, o evangelho verdadeiro nos mostra Cristo como Senhor e nós como seus servos. E há uma obrigação que nos é imposta, uma obrigação que na verdade é um grande privilégio: dividir o Evangelho. Então aqui o apóstolo Paulo continua, versículo 6, eu quero continuar aqui. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Isso pode acontecer. A gente quer pregar muito o Evangelho em determinado lugar, e o Espírito Santo diz: não, naquele lugar eu não quero que você vá. Ô pastor, mas aquele lugar precisa tanto do Evangelho. Irmãos, tem algum lugar que não precisa do Evangelho? Não é necessidade, é direcionamento. Daí nós temos uma necessidade de estarmos constantemente orando, para estarmos andando, não segundo as inclinações do nosso coração, mas segundo o direcionamento de Deus.
Eu tenho um amigo em determinado lugar, e aí, por conta daquele amigo, eu quero pregar naquele lugar. E o Senhor disse: não, eu não quero que você pregue naquele lugar, eu quero que você pregue naquele outro lugar. Mas Senhor, eu não conheço ninguém ali, mas eu quero que você pregue ali. Quem manda na obra é Cristo. E aqui isso fica bem claro. Até um homem como Paulo, cheio do Espírito Santo, precisava aprender isso. Quando chegaram à fronteira da Mísia, versículo 7 do capítulo 16 de Atos, quando chegaram até a fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Quem impediu? Foi o cão? Não, foi o Espírito de Jesus. Paulo aqui não. Eu não sei se vocês se atentaram que o próprio Jesus ensinou para nós que o Evangelho é um privilégio e que não vai ser ofertado a todos. Nós vamos pregar em todo mundo. Quando ele disse que nós pregaremos a toda criatura, é porque nós não temos preconceito. Se Cristo mandar a gente pregar em qualquer lugar, pode ser até num país que persegue o Brasil, a gente vai lá e prega. Como foi o caso, por exemplo, de Jonas, que foi pregar em Nínive, que era a capital da Síria, que durante muito tempo, oprimiu Israel. Então a gente não tem distinção. Se ele mandar a gente pregar, a gente vai lá e prega, mas é ele que manda. Jesus, ele vai dizer: Pai, eu te rendo graças, porque se ocultaste dos sábios e instruídos e te revelaste aos teus pequeninos. Então a gente tem que entender que quem manda na obra é o Senhor. De repente você tem a oportunidade de pregar diante de uma plateia de atores famosos. E aí Cristo diz: não quero que você pregue ali não. Mas Senhor, eu vou conhecer aquele ator, aquela atriz, aquele personagem que eu sempre quis conhecer desde pequeno. Vou até tirar um autógrafo, tirar uma selfie com ele. Então que vergonha na cara, crente. Não, você vai ter a oportunidade de evangelizar o seu time de futebol. Segue aqui, se você qual é o time que você torce? Aí o Senhor disse: não quero que você vá para lá. Ô Senhor, aí não. Mas teu coração. O Senhor Jesus é que coloca a gente onde Ele quer colocar. Paulo queria ir em determinadas direções e Cristo disse: não, Paulo, nessa direção não. E olha que coisa. Então contornaram a Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, qual o homem da Macedônia na Grécia. Paulo estava na Ásia, a Macedônia ficava na Europa. Durante a noite, ele teve essa visão: passa da Macedônia, ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente. Você percebeu a conjugação aqui? Lucas estava no bolo. Lucas estava aqui nesse momento. Você já viu? No livro de Atos tem muitos momentos que Lucas fala nessa pessoa, nós, primeira pessoa, do plural, nós. Lucas estava aqui também. Aqui está escrevendo, ele também estava no bolo. Que legal. Nós preparamos tudo imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus o tinha chamado para pregar o Evangelho naquele lugar. É assim que a gente faz, irmão. A gente ora, Deus dá um direcionamento, a gente prepara tudo para fazer o que Ele mandou. E aí a gente se sente a pessoa mais feliz do mundo. Glória a Deus. Sabe por que talvez você não esteja tão feliz quanto deveria? Porque você não está fazendo o que deveria. Amém. Quando você está seguindo o propósito de Deus para a sua vida, você tem uma vida maravilhosa. Independentemente do que você tenha na carteira, independentemente da sua saúde, independentemente da sua vida circunstancial. Se você tem uma vida espiritual em Cristo, a sua vida é maravilhosa. O que está faltando para a gente, irmãos, não são coisas materiais, mas é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Se eu e você hoje recebêssemos R$1 milhão, isso não mudaria a nossa vida espiritualmente.
Mas se eu e você formos hoje, vamos falar pela fé, cheio do Espírito Santo, a gente bota essa cidade de cabeça para baixo. Não precisa de muito tempo. O Espírito Santo não mudou. Nós é que temos cada vez mais sido influenciados pelo Deus deste século para dar mais importância às coisas materiais do que às espirituais. Cuidado com as suas escolhas, pois elas determinarão o seu amanhã. Aquilo que a gente planta é o que a gente deve esperar colher. Se plantamos somente no mundo material, não ache que vai haver algum tipo de transformação benéfica na sua vida espiritual. Paulo, ele chega agora a Macedônia. Na região da Macedônia havia a cidade de Troade, havia a cidade de Filipos. Paulo para em Filipos. E quando ele chega lá em Filipos, versículo 16, no capítulo 16, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Parece a igreja de hoje, né? Que os profetas, os pastores são valorizados se adivinharem alguma coisa, né? Veja assim, você que está ali sentado ali atrás, Deus está mandando lhe dizer, viu? Cuidado com igrejas assim. Você precisa de pessoas que lhe ensinem a Bíblia e não que adivinhem o futuro. Porque se alguém lhe ensinar a Bíblia, você já vai conhecer o seu futuro. Cuidado com a igreja moderna. Cuidado com aquilo que as pessoas têm feito usando o nome de Cristo sem sequer conhecê-lo. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo indignou-se, voltou-se e disse ao Espírito. Ele não disse à moça, ele disse ao demônio que estava habitando nela: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. Podem existir pessoas endemoniadas, irmãos, e você nunca vai saber que elas estão endemoniadas se você não tem uma vida espiritual de oração. O caso dessa mulher, por exemplo, ela era garota propaganda de Paulo. Não, ouça Paulo, ouça isso. Mas Paulo sabia quem estava nela. Por quê? Porque ela estava falando a favor do Evangelho, mas continuava ganhando dinheiro, adivinhando as coisas para os outros. Uma pessoa que trabalha para dois senhores, só quem aceita esse tipo de serviço é o diabo. Deus não. Mas a pessoa pode dizer: eles são servos do Deus Altíssimo. E por que ela não estava seguindo Paulo? Porque ela não tinha abandonado a adivinhação, porque ela não tinha abandonado a vida pretérita dela. Então uma pessoa que tem uma vida dupla na igreja é uma pessoa que está cheia do diabo. Não, aquela igreja ali prega o verdadeiro evangelho, o pastor Nizam é um homem de Deus, mas eu não quero nada do evangelho que ele prega. Não sigo nada do que ele fala. Por quê? Não está dizendo que a gente é servo de Deus? Que eu e José que somos os que pregamos, né? José na terça, mas a gente está fazendo, vai fazer um rodízio agora, né? José vai pregar na terça, na quinta, no sábado. E aí... Então, a pessoa diz: rapaz, Nizam e José são servos do Deus Altíssimo, ouçam a ele. Sim, e você não está ouvindo por quê? Por que você está mandando os outros fazerem o que você não faz? Olha a visão do que é evangelho. Por isso a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Às vezes a gente pensa que uma pessoa está do nosso lado para nos ajudar, mas ela está ali para atrapalhar. O título da nossa mensagem é: como você vê
é como você vive. É um monte de gente que vai aparecer no caminho. Não, você, estou aqui para lhe ajudar. É mesmo, você está para ajudar. Então você comece se ajudando. Viver uma vida de santidade. Se você não vive uma vida de santidade, se você não está buscando a Cristo e o Espírito de verdade, você não é meu irmão. Portanto, você não vai poder ser instrumento de Deus na minha vida. Nem eu na sua, se eu não viver uma vida de santidade também. A maior demonstração de que nós amamos o próximo é nós vivemos uma vida onde nós mostramos a todos que amamos a Cristo em primeiro lugar. Essa é a maior demonstração de amor ao próximo. É amar a Cristo acima de tudo. Quando Paulo dizia o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele estava dizendo eu amo você. Só pode amar alguém. Você só pode amar alguém quando você ama Cristo. Então Paulo aqui, você já sabe o que acontece. Paulo é preso, o carcereiro se converte. Nada, e Paulo continua a pregação do Evangelho com bastante oposição na Tessalônica, e aí ele chega num lugar chamado Bereia. Que coisa bonita. Atos 17, 10. Eu já vou concluir, só faltam 11 capítulos. Brincadeira, viu, irmão? Não vou ler tudo não de Atos. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Chegando ali, eles foram para a sinagoga judaica. Irmãos, eu fico vendo que tem gente que diz, né? E a gente sempre fala sobre isso. O próprio irmão Calmon, a gente conversa às vezes. Quando você é ímpio, se você já viveu uma vida de impiedade, principalmente se você mora em Salvador, você já frequentou essa festa pagã chamada Carnaval. Uma festa que você passa 7 dias andando quilômetros, porque você segue num trio elétrico. Você anda quilômetros, toma chuva, toma sol na cabeça. E na quarta-feira de cinzas, o pessoal ainda quer mais. 7 dias de festividade. Você pergunta, tem alguém cansado? Não, a gente quer mais. Aí tem a ressaca, tem as festas da ressaca. Aí uma pessoa vem para a igreja, meu filho, pastor, mas hoje o trabalho foi tão puxado que não deu para ir de noite. Poxa, como é que é isso? É a mesma coisa que você disser assim, ó, meu celular está tão sem bateria que eu não consigo nem botar ele para carregar. Pô, mas se ele está sem bateria, você não tem que conectar ele no carregador? Aqui na igreja, irmãos, a gente não vem para se cansar. A gente vem para ser renovado. Para ser reanimado. Às vezes a gente vai chegar aqui, meu filho, como uma pessoa tendo uma parada cardíaca, e o irmão José na terça-feira vai dar um chá. Eu não sei nem como é o nome, desfibrilador em você. Chá. Que a pregação de terça é um desfibrilador. 2 horas. 2 horas. Não tem essa brincadeira não. É 7h30, até 9h30 ele começa, vamos concluir, né? E ainda mais agora que Dona Ana Lúcia não está indo, porque antigamente ele ficava com mais um temor assim, e ela dava umas olhadas pro relógio. Aí tiraram o relógio, depois botaram de novo, em tribulação. Mas olha que coisa, irmão, não paravam. Paulo, você chegou de viagem agora, vai descansar um pouco. Paulo, você não tem um tempo a perder. A sinagoga está lá, vamos lá pregar. O povo está lá, vamos lá pregar. Eu sei, irmãos, quem é que está te iludindo que você tem muito tempo ainda? Quem é que está lhe iludindo? Isso é uma coisa que você não tem, é tempo. O seu tempo e o meu tempo está se esvaindo. Vocês já ouviram falar em ampulheta? Era como mediam um tempo antigamente, antes de ter relógio. Aquela negocinha de areia, tem areia em cima e areia embaixo. Então estava areia, normalmente media 1 hora ou um dia. Botava uma quantidade de areia. Aí quando você virava, a areia começa a descer. E a nossa vida é aquilo dali. Eu não sei quanta areia ainda tem para descer, e você sabe. Daqui a pouco o nosso tempo se acaba. E vai chegar um momento
momento que a gente vai ter que prestar contas. E aí, o que foi que você fez? Nada? Ah, pastor, Cristo, né? Pastor não, né? Não que você vai prestar conta. Ah, Cristo, eu ouvi tantos sermões. Eu li tantos livros evangélicos, principalmente na época da pandemia, porque eu fiquei em casa, porque eu sou crente, né? Que obedeço às leis estatais. E aí eu fiquei em casa, li vários livros evangélicos. Foi mesmo, você fez isso tudo. E aí? Eu estava nu, estava com fome, estava com sede, estava enfermo. E aí? Você fez o quê? Por isso que eu aconselho a todos a leitura de um pequeno livreto de uma pregação de Spurgeon. Eu vou ver até se eu coloco no grupo da igreja hoje. O grande pecado de não fazer nada. Muitas pessoas evangélicos estão indo para o céu. Não é porque viveram uma vida de pecado aberto. Não. É porque viveram uma vida de omissão. Eles deixaram de fazer o que deveriam fazer. Como, por exemplo, vamos imaginar que todas essas luzes estivessem queimadas. O que a gente tinha que fazer? Tinha que trocar a luz. Por quê? Vai ter algum benefício essa luz queimada aqui? Pastor, mas é tão bonita a luz. E se não está iluminando mais? Jesus fala isso de outra forma. Se o sal perder o sabor, ele presta para quê? Para nada. Então aqui, você tem que viver uma vida que faça diferença, irmão. Você tem que ser um fiel da balança. Ninguém está buscando a Cristo, mas você vai buscar. Você vai orar, você vai jejuar, você vai pregar. Ninguém está indo para a igreja, mas você vai. Glória a Deus. Esses dias ele iniciei o culto lá no Alto das Pompas, eu e Paulinho. E Paulo Henrique, que é metade, né? Então tinha 2 pessoas e meia. Então não tem esse negócio, irmão. Nosso propósito é agradar a Cristo. Então, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Vai ter momentos assim, que você vai chegar num lugar, vai pregar, e as pessoas vão receber a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, examinando no domingo, o culto é no domingo, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Pode ser que aconteça assim lá em Vista Alegre. Pode ser que aconteça assim. Lá pode ser uma Bereia e a gente não sabe, a gente não foi ali. Nós não estamos aqui para supor e nem para adivinhar as coisas, mas estamos aqui para fazer o que Deus manda. Por isso Paulo vai chegar em Corinto, capítulo 18. Capítulo 17 Paulo ainda prega em Atenas, mas no capítulo 18 Paulo chega em Corinto. O que é que Paulo vai achar em Corinto? Oposição. Versículo 1 do capítulo 18. Depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto. Aqui a gente tem também a nossa Priscila e Áquila. Marcelo e a irmã Roberta, é nosso casal, Priscila e Áquila. A gente fica brincando. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Paulo teve que trabalhar. Por quê? Porque os irmãos eram avarentos. Eu não tenho que dizimar, eu não tenho que ofertar, eu não tenho que dar nada. E você não vai manter os obreiros do Senhor? Em Romanos, e como pregarão se não forem enviados? Você não tem responsabilidade com a igreja, nem com aqueles que pregam o Evangelho. Para você, me perdoe, você não é crente.
Sabe o que Paulo está ensinando na carta aos Gálatas, onde ele vai falar de lei e evangelho? Lá no capítulo 6, que ele vai dizer, quem planta na carne, colhe na carne. Você sabe qual é o contexto daquilo dali? Eram pessoas que não estavam dando valor àqueles que estavam pregando o evangelho para eles. Paulo diz, não é natural que aquelas pessoas que dividam as coisas espirituais com vocês, vocês também dividam as coisas materiais com eles? Mas hoje em dia tem muitas pessoas que você pode falar qualquer coisa da Bíblia, que ela acredita, mas se falar de alguma coisa que toca no bolso, aí é problema. Pô, aí não, aí é lei, aí não pode. Cuidado, irmãos. Todo cristão, ele deseja ajudar a obra de Deus. Ele não precisa ser cobrado para isso, não. Ele deseja. Aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente não tem momento de dízimo, oferta, não tem nada. Tem uns envelopes aqui com castiúva em cima. Esse castiúva não é para dizer que é multiplicação não, viu? É só para os envelopes não voar, por causa do vento. Depois dizem, é espiritual, a uva ali, é a uva de Israel, que era 2 homens para carregar. Não tem nada a ver isso aqui, viu? É só para os envelopes não voar, viu? Você contribui segundo Deus propôs no seu coração. Você não faz isso por obrigação e nem por necessidade. Você contribui com alegria. Glória a Deus. Eu queria dar mais, eu queria fazer mais. É assim que o cristão age. Brincadeira, o que a gente ouve hoje em dia. Então aqui ele diz, depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália. Paulo foi vê-lo, Paulo trabalhava. Versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram na Macedônia trazendo o quê? Uma oferta. Os macedônios deram além das suas posses. Eles não deram dízimo não, irmãos. Eles tomaram emprestado para enviar donativos a Paulo, para Paulo poder pregar abertamente. Que coisa! Ser crente é tão bom, irmãos, é tão bonito. Constrange. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Exclusivamente. Antes ele não podia fazer isso, ele estava trabalhando para não ser pesado aos irmãos. Mas depois ele se dedicou exclusivamente, porque os irmãos da Macedônia enviaram recursos para ele. Lá na carta aos Coríntios, Paulo vai falar sobre esse assunto. Na carta aos Filipenses, Paulo também fala sobre esse assunto. Agradecendo a eles, opondo-se e lançando, versículo 6, opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse, cai sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Os judeus não aceitavam mais Paulo. Por quê, irmãos? Se você for um cristão normal, todo mundo te aceita. Se você for um cristão dominical, que só vai domingo para a igreja, e que, sabe, não tem compromisso nenhum com Cristo, com a igreja, com o próximo, com o evangelho, você é um cristão daqueles que vai lá, senta e depois volta e vive só os seus 7 dias da semana normais, o mundo não vai ter problema nenhum com você. Mas se você começar a pregar o evangelho todo dia, a buscar viver o evangelho todo dia, aí logo vão dizer, louco, tá ficando doido, fizeram lavagem cerebral, meu filho. Que é tudo, meu filho, você é um homem de sucesso e agora fica esse negócio todo dia, igreja. Foi assim, enquanto Paulo estava só nos sábados pregando, não tinha tanta oposição. Quando chegou a oferta da Macedônia, que Paulo disse, agora o negócio vai ser aberto. Todo dia, Paulo nas praças pregando. Aí os judeus não aguentaram. Versículo 7, então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Mas teve um momento que Paulo deu uma desestimulada aqui, viu, irmão?
Paulo teve uma vontade de, rapaz, eu acho que eu vou para outra cidade, aqui já deu o que tinha que dar. Mas olha o que aconteceu. Versículo 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo. Irmãos, você diz isso para uma pessoa que está cheia de coragem? Vamos imaginar, por exemplo, você está cheio de coragem, um Edeval da vida, cheio de coragem. De manhã cedo ele chega lá no prédio que ele trabalha, são não sei quantos andares, vento danado, ele chega no perto da balustrada e começa a contemplar o sol. Meu filho, eu tenho medo de altura, eu não chego nem perto. Ele tira umas fotos assim do sol nascendo de manhã cedo, deve ser um vento no homem ali. Eu digo, rapaz, muita fé, viu? E ele magrinho, meu filho, para ser levado pelo vento. Às vezes eu oro, meu Deus. É a graça de Deus. Você chega para uma pessoa que está cheia de coragem e diz, não tenha medo. Você faz isso? Não, meu filho, você diz, não tenha medo para uma pessoa como eu, que está cheia de medo. E aí, Senhor, como é que vai ser esse negócio aí? Será que vai dar? Será que não vai? Paulo estava com alguns receios. Não tenha medo, continue falando, não fique calado. Paulo já estava começando a dizer, acho que eu vou diminuir esse negócio. Eu já pensei. Mais uma vez, algumas pessoas recentemente disseram, diminua um pouco os dias de pregação. Não tem necessidade desse negócio todo dia. Tira o sábado, tira a quinta, tira a terça não para o irmão José, mas pode o irmão José na quarta, tira a terça. Aí fica só segunda, quarta, sexta e domingo. Aí, ó, quatro reuniões está bom demais. 4 reuniões. E que mais? Se já tem domingo de manhã aqui, por que domingo de noite lá? Não, irmão. Não, é 2 reuniões no domingo. Aí você ela está aqui, né? Que dá de manhã e de noite piscina, mas ele não pode, ele não quer reunião. Continue falando, não fique calado. Continue falando, não fique calado. Pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Oh Deus, obrigado, Pai, por essa promessa. Que de vez em quando a gente chega no lugar, meu filho, o José que liga. A gente pregava lá no Alto das Pombas, a gente tem a igreja lá no Alto das Pombas, num lugar que era do tamanho desse púlpito, que quando tinha 5 pessoas lotava. Eu pregava assim, encostado na parede, parecia que eu estava sendo referido a alguma coisa. Vocês estão dando risada, mas era exatamente assim. Se tirar uma foto do lugar, acho que o lugar era exatamente desse tapete. E a gente descia não é nem, é um corredor, né? Uma ruela, né? E tem algumas curvas. Aí a gente está subindo um dia, meu filho. No dia que a gente está subindo, está o pessoal de uma dessas polícias aí, né? Da polícia militar, uma dessas guarnições, descendo, cheio de metralhadora. Pegaram logo quem? José de frente. José, a gente sendo cristão. Parece que a gente diz isso. Quando a gente foi pregar num lugar chamado, né, Paz e Vida, que diziam pra gente que era um dos lugares mais perigosos de Salvador, a invasão, né, Paz e Vida, que fica em Mata Escura. Várias vezes a gente estava lá pregando em lugares assim, palafitas, né, que lá não pode ter construção, eram palafitas. E tinham incursões policiais e olhavam para a gente com metralhadora, mas o senhor disse aqui que, olha, não vai acontecer nada, estou crendo, pai. Então, isso é ser cristão, irmão, é ter o tempo todo sua vida colocada em risco. E a gente vê pessoas que estão com medo do vírus. Sabe, é algo que não entra na minha cabeça. A gente lê isso aqui e não entra na cabeça. O cristão é aquele que está o tempo todo com a vida em risco, irmão, correndo o risco de perder o pescoço, de ser decapitado, morto, entregue aos leões, crucificado. Eu não vou para a igreja porque, né? Por que não vai? Você não devia não somente estar indo para a igreja, como você devia estar evangelizando. Está lá atrás das pessoas. Se é você que já está imunizado e eu, a gente vai para o hospital, lá para os gripários. Vamos evangelizar lá na porta. Agora aquilo também já está imunizado, ó. A mãozinha dele.
Deus é bom. O gripado que se prepare. É verdade. O pessoal chega lá de coronavírus e vai ter aqui, ó, o remédio aqui, ó. Não é para coronavírus não, é para o outro vírus que é muito pior que esse. Toma aqui. Coronavírus você provavelmente vai ser curado, viu? Mas esse daqui, se não se arrepender e crer em Cristo, vai pegar. A gente tem que estar contaminado com esse vigor do Evangelho. Sabe, a gente vive hoje num tempo de apatia, de mornidão espiritual. Uma igreja que está a ponto de ser vomitada pelo Senhor, como a igreja de Laodiceia. Nem é quente, nem é fria. É assim que você vê a pregação de muitas pessoas. A pregação delas é ortodoxa, mas eles não têm uma vida piedosa. Muito pelo contrário, a vida deles não externaliza nenhum tipo de piedade, nenhum tipo de compaixão, o amor ao próximo. Eles estão ali como professores ensinando uma matéria e ganhando para isso. Paulo não vivia assim, irmãos. Paulo, então, ele está a caminho de Jerusalém. Que coisa. Versículo 10 do capítulo 21. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrando suas próprias mãos e pés. Diz 21:11. Assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Eita, Paulo! Agora é o próprio Deus que disse que ia te livrar lá em Corinto, que disse que agora que vai deixar o povo te pegar, viu? E agora? Não é um falso profeta aqui não, irmão. Aqui é um profeta de Deus. Está falando, Paulo, o Deus que te livrou, agora vai deixar o povo te prender. E essa prisão aqui, Paulo ficou preso durante cerca de 2 anos, até ser julgado em Roma, e ter sido solto. Depois ele tem uma 4ª ou 5ª viagem missionária, segundo conta alguns, aonde ele é finalmente preso na época de Nero e decapitado no ano 65 depois de Cristo. Olha a reação de Paulo, isso que é lindo. Quando ouvimos isso, quem é que estava lá? Lucas. Quando ouvimos isso, Lucas estava no povo. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Não seria a nossa reação? Vou imaginar que eu estou de malas prontas para pregar lá em Vista Alegre, e aí minha irmã está orando e Deus em sonho diz: vai passar alguém e vai dar uma pedrada e o negócio vai pegar e vai cair de lá de cima, vai se quebrar todo. O que ela vai dizer para mim? Em nome de Jesus, não vai não. Quando ouvimos isso, nós e todo o povo dali, versículo 13, então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E aí, irmão, vai ou não vai? Vai ficar nessa conversinha de Covid? Estou pronto. Estou pronto. Não estou dizendo aqui que você não siga as instruções de todos os seus cuidados, de usar máscara, você pode usar protetor facial, se você quiser, meu filho, se vista de astronauta. O que você não pode é parar a caminhada. Nós devemos continuar correndo a carreira que nos está proposta. Se quiser se vestir de astronauta, se vista. Se você quiser tomar banho de álcool em gel, tome, meu filho. Só cuidado com o olho, porque pode ser que arda. Então a gente tem que entender: o que não pode é parar por conta dos perigos. Os perigos, eles existem e eles já nos foram anunciados de antemão que existiriam. E esses perigos estão aqui justamente para testar o nosso compromisso com Deus. Nossa fé, ela precisa ser provada, para que ela seja aprovada. Um obreiro aprovado
é um obreiro que foi provado. Paulo diz: seja um obreiro aprovado. Para você, existe alguém que é aprovado? Alguém que foi aprovado no teste do Detran sem fazer a carteira, só se foi de forma ilícita. Teve que fazer o teste. Então a mesma coisa no cristianismo. Paulo diz assim: como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Olha que maravilha, irmão. Isso é crente, irmão. Isso é crente. Eu vou concluir aqui, se Deus permitir eu vou terminar hoje de noite. Mas o que eu quero dizer, eu vou terminar hoje lendo para vocês o versículo 16, 2 Coríntios 4, que foi onde a gente terminou, onde a gente começou. Não desanimamos. Eu quero que vocês, irmãos, entendam que nós não podemos viver uma vida desanimada. A ideia de ânimo, a palavra ânimo, a etimologia dela significa ar, oxigênio. Porque uma pessoa que está animada é uma pessoa que está cheia de energia. Porque uma pessoa que está desanimada é uma pessoa que está apática, abatida, quase que parando. Paulo diz: não, a gente não está quase parando, a gente está continuando. Mais adiante ele vai dizer: porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Não desanimamos, nós não vamos desanimar. Nós não vamos desanimar. Eu estou aqui gritando para vocês isso, porque eu espero que vocês se entusiasmem. E você sabe qual é o significado da palavra entusiasmo? É estar cheio de Deus. Theo é Deus em grego. Que é uma pessoa que está entusiasmada. É uma pessoa que está cheia de Deus. Essa é a etimologia da palavra. Você tem que sair daqui entusiasmado para dividir o evangelho com outras pessoas, para mudar a sua vida se necessário, deixar de fazer as coisas que você sabe que não agradam a Deus. Vamos começar a cortar a mão, o pé, arrancar o olho, para que a gente possa fazer a diferença na nossa geração. Não precisamos de muitas pessoas, mas precisamos estar cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos que vão cear, que já entrassem nesse momento final do culto. Prepare-se espiritualmente para receber a ceia. Eu gosto sempre de influenciar os irmãos nesse momento. Há um momento de introspecção, há um momento onde você, mesmo sentado na sua cadeira, você vai ao seu quarto secreto. Agora, nesse momento que estamos preparando a ceia, é você e Deus, irmãos. Existem igrejas que proíbem pessoas de ceiar, que fazem: fulano não é daqui, não ceia. Fulano, eu nem sei quem é batizado, quem não é, não faço essa contagem. Mas aconselho que, se você não é batizado, não sei. Se você quiser ser batizado, externalize essa vontade, a gente batiza. Porque o batismo é algo que é dado para a igreja, e você ingressa na igreja por meio do batismo. Então eu tenho que lhe ensinar isso. Se você está ceando e você não é uma pessoa batizada, você está tomando uma atitude contra a sua alma e não a favor dela. Então, cuidado. E a mesma coisa, irmãos, nesse momento de ceia, é um momento de intensa reflexão, aonde nós analisamos. Obrigado, irmão. Obrigado. A sua vida, a minha vida, a vida da igreja. Esse é o momento, irmãos, aonde nós somos colocados na balança. Nosso cristianismo tem feito a diferença. A nossa igreja tem sido uma igreja evangélica. A nossa vida tem sido uma vida evangélica. Sim ou não? E essa resposta tem que ser dada a Deus, não a mim. Você tem
sua vida como uma oferta viva ao Senhor? Ou você tem tentado se salvar o tempo todo? Esse é o momento, irmãos. Você está olhando aqui para esse suco de uva, para esse pedaço de pão, para lhe lembrar: Cristo morreu. Mas uma das coisas mais lindas que a gente vai ver no Evangelho é que você nunca vai ver Cristo falando da sua morte sem também falar da sua ressurreição. Porque essas duas estão interligadas. Aquele que morreu na sexta, ressuscitou no domingo. E ele havia anunciado as duas coisas juntas. Assim como, se você quer viver uma vida espiritual, você precisa estar disposto para matar a sua carne, renunciar às suas vontades, vencer os seus medos, se colocar numa situação de risco, por amor a Cristo. Se eu tomar essa atitude, talvez a minha esposa me abandone, o meu marido me abandone, os meus filhos me abandonem. Se eu tomar essa atitude, talvez eu perca o meu emprego, eu perca os meus negócios. Não importa. O que importa é você vai agradar a Cristo ou você vai desagradar a Ele. É assim que você tem que medir os efeitos das suas escolhas. Todas as nossas escolhas vão gerar consequências. E as consequências serão sempre positivas se as escolhas forem feitas para a glória de Deus. Assim como as consequências serão sempre negativas se elas forem feitas com o intuito de tentar salvar a nossa vida. Aquele que tenta salvar a sua vida tenta glorificar a si mesmo. A mensagem daquele que tenta salvar a sua vida é: a minha vida é mais importante do que a vida de Cristo. Você acha que é? Você acha que a sua vida é mais importante do que a vida do Deus encarnado, que morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Se o próprio Deus encarnado se entregou por amor a nós, nós não devemos nos entregar por amor a Ele. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. E quem quiser mudar essa mensagem vai ter sérios problemas com Cristo. O Evangelho, irmãos, ele fala de morte e de vida, num sentido diferente do mundo. O mundo diz que você só pode morrer se você estiver vivo, não é assim? Uma pessoa que está morta, ela pode viver? Não, ela está morta. Já o Evangelho diz: você só pode viver se antes você morrer. E aí? Você crê em quê? Naquilo que o mundo te ensina? Ou naquilo que a palavra de Deus te direciona? Que o Senhor nos ajude a andarmos sempre pelo caminho que leva à salvação. Ele é apertado, ele é perigoso, mas Cristo está com a gente e ele nos leva a um destino maravilhoso. E a ceia é só uma antecipação disso, é uma celebração da vitória que já nos foi dada no Calvário. Aqueles que se entregam por amor a Cristo gozarão eternamente da alegria do Cristo ressurreto. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento, nos lembrar do nosso papel, nos lembrar do nosso compromisso e principalmente, Senhor, nos lembrar do Teu poder para nos guardar e nos guiar, inclusive de nós mesmos, em alguns momentos. Livra-nos, ó Pai, de todo tipo de engano, que o nosso coração esteja inclinado a receber, e nos mantém cada vez mais fiéis à Tua verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor.
Nós oramos para que o Senhor produza no nosso meio, Senhor, um grande avivamento espiritual, aonde tanto eu quanto os meus irmãos sejamos cheios do Teu Santo Espírito e ousadamente venhamos apregoar as Tuas verdades na nossa cidade de Salvador e mais aonde o Senhor quiser nos enviar. Mas já aprendemos, Senhor, que sem o Teu Santo Espírito nada conseguiremos fazer. Por isso nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida espiritual, aonde o que importa é agradar a Ti e não a nós. Ó Senhor Jesus, nos ajude, concede-nos no Teu Santo Espírito, Senhor, nos enche de Ti mesmo, Senhor. Ó Senhor Jesus, concede-nos ter a mente de Cristo, que não venhamos mais pensar segundo o mundo nos influencia a pensar, mas que os nossos pensamentos, todos eles, sejam bíblicos e cristocêntricos. Que seja assim nas nossas vidas, Senhor. Eu oro pelos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, alguns que poderiam de repente estar aqui, mas escolheram não estar. Ó Deus, tem misericórdia deles e os convence do pecado, da justiça e do juízo. Oramos por aqueles que não poderiam estar aqui, que estão em outras cidades. Ó Deus, por esses nós rogamos que a fé deles não desfaleça, mas que eles continuem, e que aonde eles estão, a irmã Osana na Itália, a irmã Gisele e a pequena Helena no Pará, ó Deus, que o Senhor envie outras pessoas e as encha do Teu Santo Espírito, para que elas não estejam mais sós, mas que elas tenham pessoas também cheias do Espírito Santo para chamar de irmãs aonde elas estão. Nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Apresentamos a vida, a saúde física dos nossos irmãos que estão enfermos. Tem compaixão deles, Senhor, e restaura a saúde deles, em especial do irmão Dylan, da irmã Osana, ó Deus, da nossa irmã Cláudia, que teve um Covid e durante o Covid contraiu o Zika vírus. Ó Deus, essas coisas só acontecem com quem é crente. Tem compaixão dela, Senhor, e ajuda no restabelecimento da saúde dela. Te agradecemos, Senhor, pelo retorno do irmão Quinho, um irmão que tem sido tão perseguido entre os seus. Nos ajuda a amá-lo, Senhor, mais. Amém. A cuidar dele mais. Amém. Assim como ele tem demonstrado um zelo que nos constrange com a Tua igreja e com a Tua obra. Ó Deus, nos contagia com o Teu Santo Espírito e nos ajuda a contagiar outros para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pelo amor de Deus e Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós dizemos